Uma linda salva de palmas ao nosso Senhor. Vamos receber com alegria Pastor Luiz Rodrigo. Obrigado da confiança, viu, querido? Paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém, amados. Aproveitando que você está de pé, vamos fazer menção da palavra de Deus, queridos. No livro de Apocalipse, em seu capítulo de número 2, um tema bastante sugestivo, amém, queridos? Enquanto a igreja vai encontrando, Apocalipse capítulo 2, amém? A carta que Jesus vai falar com a igreja de Éfeso, que nos diz assim, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu achaste mentirosos. E sofrestes, e tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreço as obras, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, amados? Deus abençoe. Você pode tomar o teu assento. Antes de trazer aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração, quero ser grato aqui ao pastor Rodrigo. Deus abençoe a tua vida, viu, meu amigo? Homem de Deus, né, amados? Servo do Senhor. Quero agradecer à igreja, a recepção. Eu não vou falar mais nomes aqui, senão a gente é deselegante, né? A gente pode acabar esquecendo. E também parabenizar, queridos, por este terceiro ano, não é? Que Deus conceda muito mais e mais na presença do Senhor e que Deus continue prosperando essa obra. Você pode dizer amém por isso? Amém, amém, queridos. Sou grato a Deus. E quando o pastor Rodrigo me fez o convite, ele falou, pastor, o tema é livre. E naquele mesmo dia, no instante, eu estava trabalhando, também sou motorista de aplicativo, amados. Eu comecei a falar com o Senhor, eu falei, Senhor, fala no meu coração. Por mais que ainda faltam alguns dias, o que eu devo falar? E o nome da igreja é muito sugestivo. Primeiro amor. Aleluia. E quando nós vamos ler, queridos, essa carta que o próprio Jesus Cristo ditou, falou para João em Apocalipse, nós vemos uma métrica, um padrão de Jesus falando com a sua igreja. São 7 igrejas, mas a igreja de Cristo é uma só. Amém? E para esta igreja em específico, Jesus, ele sempre tem um elogio, sempre, uma crítica, uma exortação e uma promessa. Não é diferente para nós hoje, queridos. Não é diferente. Quando nós começamos a ler, eu vou ler pausadamente o texto, Jesus está dizendo, escreve ao anjo. O anjo nós sabemos que é o mensageiro, aquele que está à frente da igreja, dizendo que está em Éfeso.
Isso diz aquele que tem a destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus Cristo está dizendo, escreve ao pastor da igreja, aquele aí dizendo de si mesmo. E Jesus Cristo dizendo que anda no meio da igreja, que conhece a igreja como ninguém, amados. Ele te conhece. Ele me conhece como ninguém, aleluia. Ele sabe como você hoje entrou aqui esta noite. Ele sabe das tuas necessidades, dos teus limites. Ele te conhece perfeitamente. Mas ainda assim, queridos, Ele tem, aleluia, uma promessa para a tua vida. Você crê nisso? E no versículo 2, ele vai dizer assim, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e que não são, e tu achastes mentirosos. Quando nós vamos entender um pouco a igreja de Éfeso, queridos, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, no ano 52 depois de Cristo, no ano 52. A história vai dizer que homens e mulheres estiveram ali pastoreando esta igreja, homens proeminentes da palavra de Deus. O primeiro foi o próprio apóstolo Paulo. Depois nós vamos ver Priscila e Áquila estando à frente daquela igreja. Apolo, Timóteo e o próprio João foram pastores dessa igreja. Pelo menos 6 personagens importantes na Bíblia estiveram pastoreando esta igreja. Então nós notamos pelo próprio texto que era uma igreja doutrinariamente forte, teologicamente correta, conhecedora da doutrina de Cristo Jesus. E isso Jesus ele vai dizer, eu conheço, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Eu quero agora convidar os irmãos, a todos que aqui estão, como cada um de nós, não somente o pastor, ou de repente uma equipe, está trabalhando na obra do Senhor Jesus. No domingo, alguns domingos atrás, nós tivemos consagração de obreiros na igreja. E é o diaconato, né? A palavra diácono, do grego, diácono, significa serviço. E Jesus, amados, ele vai dizer em seu evangelho, eu não vim a este mundo para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida por resgate de muitos. O maior serviço que Jesus prestou, não foi curar, porque isso ele fez também. Ele pregou, mas o maior serviço que Jesus prestou para a minha e a sua vida foi na cruz do Calvário. O serviço de Cristo, ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Às vezes nós temos na igreja, queridos, eu não sou o pastor deste ministério, mas geralmente o pastor sempre exorta a igreja. E glória a Deus por isso. Mas geralmente na igreja nós temos pessoas servindo. E aqueles que só querem ser servidos. Hoje o Senhor te chama também para estar servindo. Pastor, mas estava aqui, o grupo de louvor, os músicos, nossos irmãos adorando ao Senhor. Eu não sei de repente cantar, eu não sei tocar um instrumento. O que você sabe fazer, faça bem. Eu percebo assim na história bíblica, amados. Moisés foi criado no Egito. Nós conhecemos a história de Moisés em toda a ciência. Um homem dotado de muita inteligência. Mas a palavra de Deus fala que quando Deus o chama, ele já não está mais no Egito.
Agora ele está criando bodes e ovelhas. Deus primeiro preparou Moisés os seus 40 anos no Egito, em toda sabedoria, em toda ciência. Depois trabalhou com ele também mais 40 anos, criando e apacentando ovelhas e bodes, para que depois, no último terço da vida dele, ele levasse o povo à libertação do Egito e até as portas da terra prometida. Deus preparou ele, vamos dizer assim, 80 anos, para que nos últimos 40, porque ele viveu 120 anos, ele pudesse trabalhar de uma forma especial para Deus. Talvez você fale, Senhor, o que tu tem comigo? E o Senhor chama cada um de nós aqui para servir, amados. Não simplesmente, somente para ser servido. O que nós estamos fazendo com os nossos talentos, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A parábola dos talentos, ela é muito conhecida. O Senhor entrega 5 para um, 2 para outro e 1. O que tem 5 granjeia mais 5, o que tem 2 granjeia mais 2, porque o Senhor conhece a capacidade de cada um. Mas aquele servo que ele entregou somente 1, quando o Senhor retorna, ele falou, olha, eu sei quem tu és, que o Senhor semeia, o Senhor colhe onde não semeou, então eu enterrei. Não enterre o teu talento, queridos. Pastor, mas é pouco, é 1. Trabalhe com esse 1 que o Senhor Jesus Cristo te deu. Da melhor forma, da melhor maneira. Não deixe ele enterrado. Aleluia. E como nós dissemos, queridos, essa igreja teve vários pastores conhecidos, proeminentes da palavra de Deus. Ela exortava aqueles que diziam ser apóstolos, enviados, pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus fala que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Eu imagino, a história não conta, mas eu imagino que alguém chegava até aquela igreja, pastor, e primeiro eles observaram as ações daquele que chegava, do que dizia, de como se portava, e falavam, epa, essa doutrina, esses ensinamentos não são iguais aos ensinamentos da palavra de Deus, aos rudimentos de Cristo. Fica aí. E esse é um cuidado que a igreja deve sempre ter. Pastor, eu louvo a Deus porque eu sei que esta igreja tem palavra e palavra de Deus. Amém? Mas esses dias eu falava algo na igreja onde congrego. Nós temos que tomar muitos cuidados, amados. Porque todos nós temos um aparelhinho como esse. E a internet é uma benção. Ela é uma benção, mas pode se tornar também uma maldição. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas ouvem a palavra de Deus aqui, mas estão também se alimentando de coisas. Eu nem estou falando de pecado, amados, no sentido da palavra, mas eu estou falando às vezes de doutrinas, pastor, que estão completamente fora da doutrina da palavra de Deus. Hoje a internet é um campo fértil, queridos, para pregar a palavra. Sim, alguém deve estar me vendo aqui, mas também ao mesmo tempo, muitas heresias, muitas palavras que não convêm estão sendo pregadas, ministradas na internet. E se nós não tivermos fundamentados nesta Escritura, nós podemos nos perder. Firme, o fundamento, o rudimento é Cristo e a palavra. O versículo 3 vai dizer, te sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Sofrer, paciente, e não se cansar. Quem está disposto a sofrer por Cristo? A palavra testemunhar, testemunho, quando o apóstolo Paulo ele vai ser chamado por Cristo, ele conta esse testemunho várias vezes, né? Em Atos. Mas a palavra testemunho
do grego é mártir, que daí vem a origem mártir, que daí se tem a palavra martirizar. Quando Jesus Cristo chamou o apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, e você vai ser ministro e testemunha deste evangelho. Talvez alguém pense e fale assim, eu quero ser um ministro, andar com um belo terno, com uma gravata bonita, com um sapato bem engraxado. Mas quando Jesus Cristo chama o apóstolo Paulo para ser testemunha e ministro, ele está dizendo assim, olha, ministro e testemunha. A palavra testemunha é morrer por esta causa, ser martirizado, padecer perseguições. E agora a palavra ministro, ela é reiperetes, do grego, que significa, talvez você já tenha assistido algum filme de época, aqueles navios antigos, as galés, aonde os remadores, aqueles escravos, que ficavam na parte inferior remando, já barbudos, magros, a ponto da morte, algemados, e o trabalho dele era remar até a morte. Depois que eles remavam até a morte, morreu, mar, acabou-se. Jesus está dizendo assim para Paulo, eu estou chamando você para este evangelho, como ministro e testemunho, para morrer por esta causa, para remar por esta causa até a morte. A palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo, quando nós usamos muito este versículo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porém o apóstolo Paulo fala, meu corpo já está por libação, eu já estou sendo posto à morte. A história vai dizer, não a Bíblia vai dizer, mas a história vai dizer que quando o apóstolo Paulo, amados, quando ele foi a Roma, a princípio ele estava preso numa prisão domiciliar. Porém a história também vai dizer que Nero, o imperador romano, ele mesmo coloca fogo em Roma. E ali só distritos que haviam cristãos e alguns judeus não pega fogo. Então ele falou assim, agora eu já sei quem eu vou ocupar. E o grande representante da época do Evangelho de Cristo era o apóstolo Paulo, que até então estava numa prisão domiciliar. Porém a história vai dizer que agora, ele é lançado agora nas masmorras romanas. E agora, num lugar de uma prisão domiciliar, ele está num lugar fétido, pronto para morrer. E quando ele vai escrever a carta a Timóteo, o jovem pastor, ele fala assim, olha, me traz a capa, os livros. Mesmo alguém que estava posto à morte, ainda tinha interesse, ainda em aprender mais de Cristo. Porém a história vai dizer, na verdade, que quando Nero manda-lhe matar, um carcereiro chega, amados, com uma chave, escrita Shaul, que hebraico era o nome de Paulo, Saulo, o mesmo de Saul, para abrir a sua cela, para levar para ser degolado. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma esperança. Será que nós temos guardado essa esperança, mesmo em meio à perseguição? Nós vivemos num país, querido, laico, tranquilo, em relação à perseguição. Falava um tempo atrás na igreja que a perseguição, em meio ao cristianismo, no nosso tempo, ela não vai ser com tochas, ela não vai ser com paus, não vai ser com pedras, mas ela vai ser no campo psicológico. Pessoas que uma hora ou outro momento já foram irmãos em Cristo, apostataram da fé e estão vindo com novas doutrinas que já foram lá de trás, heréticas, longes da vontade do Senhor. Eu acredito que vocês têm percebido isso. Pessoas que já pregaram, que já fizeram coisas pelo Evangelho, porém agora estão pregando uma nova doutrina. Uma doutrina que apacenta a minha vida? Não. Mas que doutrina o meu ego, queridos. Nós devemos continuar firmes em
em Cristo e na sua palavra, na sua doutrina. Sejamos vigilantes e sóbrios. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui me chamou muito a atenção, amados. Primeiro amor. O primeiro amor. Talvez se eu perguntar a cada um aqui, vai falar algo diferente, mas o propósito vai ser sempre aquela pessoa que perdeu o fervor na obra, que fazia com muito afinco, com muito zelo, talvez hoje não faça mais. Mas é interessante se a gente pegar a cronologia. O apóstolo Paulo, ele funda a igreja em 52 depois de Cristo. Essa carta do Apocalipse, o apóstolo João escreve mais ou menos um pouco mais de 40 anos depois da fundação da igreja. E eu fiquei pensando em algo, porque aquela primeira geração, pastor Rodrigo, que tinha sido convertida quando o apóstolo Paulo pregou, quando Timóteo, enfim, quando aquela geração estava ali, Apolo, ela já estava passando, já era uma outra geração, uma nova geração. Que a doutrina, a teologia, o conhecimento se manteve. Porém, o amor já não era o mesmo. Isso me chamou bastante atenção. Ontem tivemos culto. E depois do culto, amados, uma das irmãs em Cristo, com a sua família, ela chegou a mim e falou: pastor, você pode fazer uma oração? Eu falei: claro. E ela contou o que aconteceu. Ela falou: olha, é uma bênção, a menina é uma bênção, tem 12 anos, a Larissa. Ela falou: pastor, aconteceu isso. Coisas horrendas, queridos. Meninos da classe dela, que não gosta dela, porque ela se posiciona em relação à palavra. Uma menina de 12 anos. Que se estiver errado, ela fala que está errado. Os meninos e algumas meninas fizeram um grupo de WhatsApp para ofender, para criar uma briga. E eu falei para a mocinha, eu falei: filha, se você estiver dentro da palavra, continue. Porque você é sal da terra, você é luz do mundo, e a luz, ela dissipa toda a treva. Então entenda isso, continue falando de Jesus Cristo, mesmo que essa perseguição continue. Claro que os pais vão se posicionar, vão à escola, vão falar com outros pais, mas eu falei: não mude a tua atitude. E por que eu estou falando isso aqui agora, queridos? Eu vejo jovens aqui. Aleluia. E muitas vezes nós que estamos há um tempo na obra, já muitas vezes até cansados, ou por algum motivo estressados, deixamos, queridos, de ensinar como tem que ensinar estes jovens. Esses dias falava na igreja, eu falei assim: às vezes a igreja quer poupar os jovens, pastor, de muita coisa. Porém o mundo não vai poupá-los de nada. O mundo, queridos, não vai poupá-los de nada. Então que nós venhamos ensinar as boas novas, a palavra de Deus, assim como ela é para estas crianças. Porque o mundo está aí, queridos. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Não precisa ir longe, na nossa cidade, no nosso país. Como o amor das pessoas tem se esfriado. E está escrito: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Será que estamos vivendo outro tempo? Ou esse é o tempo do amor se esfriando? As atrocidades que nós estamos vendo em meio à nossa sociedade, e eu não falo de outros países, eu estou falando da nossa capital, da nossa cidade, por perto. Pastor, como é que nós mudamos essa realidade? Talvez, queridos, nós não conseguimos mudar a realidade de todo o bairro. Talvez nós não vamos conseguir mudar a realidade de toda a cidade, do estado, do país. Mas no pedacinho de chão que nós estamos, na igreja, nós podemos mudar muita realidade através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Cristo, dos rudimentos da palavra de Deus. E essa mesma mãe falou para mim: pastor,
Eu liguei para uma mãe que eu conheço, que o menino estava dentro desse grupo e falou essas atrocidades. E essa mãe se desesperou, porque ela achava sempre que o menino não tinha problema algum. Porém, quando ela se deparou com essa situação, ela ficou desesperada em ver o seu próprio filho tomando aquelas atitudes. E uma mãe que não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se nós temos a Cristo, queridos, nós temos algo muito mais do que especial. Nós temos uma garantia para esta terra e para a vindoura, para a vida vindoura, que são as suas promessas. E quando eu vejo também o primeiro amor, queridos, eu vejo Deus. Quando nós falamos de Deus, aí falando um pouquinho mais uma questão teológica, Deus, ele comunicou os seus atributos com o homem. Existem os atributos que ele comunicou e o que ele não comunicou. Todo mundo, ninguém aqui pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém aqui tem todo o poder. Ninguém aqui sabe de todas as coisas. Isso é somente para Deus. Mas há atributos que Deus comunicou conosco. Por exemplo, santidade. Ele compartilhou da santidade conosco. A palavra santidade do hebraico é kadosh, kadash, kodesh, mas ela vem de uma raiz que é kad. Kad que significa cortar, separar. Deus, ele conhece todas as coisas, mas ainda assim, ele não se contamina pelo pecado. Ele é transcendente enquanto a sua santidade. Ninguém pode alcançar a Deus diante da sua santidade. Mas ele também comunicou o amor. Em sua santidade, ele é transcendente. Ninguém pode chegar próximo a Deus. Agora, o amor, amados, ele também comunica com o ser humano. E esse amor é tão grande que ele é chamado de imanente. Porque é um amor que, mesmo ele sendo santo, ele procura se aproximar de mim e de você. E o seu ato de justiça e de amor, aleluia, mais supremo, foi a cruz do Calvário. O versículo áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Na sua santidade nós não conseguimos chegar próximo a Deus, mas no seu amor ele se achega próximo a nós. Aleluia. Então, o princípio do amor está em Deus. Uma certa vez alguém me perguntou, pastor, eu falava alguma coisa sobre amor na igreja, não me lembro se era um estudo, se era uma pregação. Alguém falou assim, não pastor, a gente não pode dar o que nós não tivemos. E é um fato. Você pode dar alguma coisa que você não tem? Não. E o tema era amor. Talvez, queridos, nós que estamos aqui, talvez você tenha tido uma infância difícil com os seus pais. Talvez você não recebeu amor. Talvez hoje você não se sinta amado dentro de um relacionamento. Talvez. Pastor, então como é que eu vou dar amor se eu não sinto amor? A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Se talvez hoje você não sinta amado, Ele já te amou. Ele te ama e Ele continua te amando. Aleluia. Lembra-te depois, versículo 5, de onde caíste, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Jesus, ele chama primeiro para uma lembrança, lembra-te. Jesus, ele está dizendo assim, você sabe aonde você caiu.
Você sabe aonde você se esfriou. E ele chama: arrepende-te. A palavra arrependimento, queridos, ela tem metanoia. Quer dizer, mudança de mentalidade. O que é a metanoia? O pecado está aqui. Sempre na bateria, né, irmãos? Os bateristas sofrem. O pecado está aqui. Eu estou indo em direção ao pecado. A partir do arrependimento, eu viro as costas. E estou seguindo contra, mas o pecado continua lá. Você entendeu que é uma mudança de mentalidade? O pecado não deixa de existir. As coisas não se tornam mágicas. O pecado continua lá. Mas o meu esforço agora é estar longe dele. Essa é a mudança de mentalidade que o Senhor nos convida. Arrepende-te. Você sabe, arrepende-te. E ele continua. E pratica as primeiras obras. Ele já falou quais eram as obras. Ele sabia que era uma igreja que praticava as obras. Parece uma divergência do que Jesus está dizendo aqui. Eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Agora ele continua corrigindo. Pratica as primeiras obras. Será que Jesus cometeu um erro aqui, queridos? Será que Jesus se confundiu? Não. Jesus disse assim, é mais ou menos isso. O que vocês estão fazendo está certo. Mas nada adianta fazer se não tiver amor. É por isso que ele convida a igreja a voltar ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor e continua e pratica as primeiras obras, as obras que você faz com amor. Como é que nós podemos demonstrar o maior amor, queridos? É falando de Jesus Cristo para outra pessoa. É fazendo um convite para a eternidade. É pregando o Evangelho. Pastor, mas hoje está difícil. Concordo. Mas isso não significa que nós devemos desistir. Que simplesmente vamos dar as costas. As pessoas não querem ouvir. Elas podem não querer ouvir, mas isso não nos impede de poder falar. Jeremias, em certo ponto da sua trajetória profética, ele chega assim: Senhor, eu estou cansado. Eu estou usando as minhas palavras. Eu estou cansado. Eu estou falando, porém o povo não dá ouvidos. Eu estou profetizando, eu estou pregando, mas esse povo não dá ouvidos. Deus fala para Jeremias: escreve tudo. Tudo que eu te falar você escreve. Anota. Porque isto mesmo que você está pregando vai servir de testemunho contra este povo. O que eu quero dizer com isso, amados? Ninguém é indesculpável. Agora, se eu, como alguém que anuncia o Evangelho, simplesmente não vou falar, não vou dizer, não vou falar de Cristo, porque a pessoa não quer ouvir, a responsabilidade é sua. Agora, a partir do momento que você comunica, que você fala, o Evangelho é simples. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E todos aqueles que nele creem nessa ressurreição, pode ter certeza, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz as Escrituras. Às vezes nós queremos complicar. Não, mas olha, Jesus. Tudo se resume em Cristo. Nós devemos pronunciar, queridos, esta palavra. É muito fácil eu falar de Jesus aqui. Porque todos vocês vieram para ouvir sobre Jesus, sobre a palavra. É fácil. Se qualquer outro tivesse aqui, também seria fácil. Mas o Senhor está nos chamando para os valados, para os lugares, aleluia, aonde as pessoas estão longe.
Porque lá o amor do Senhor também impera, aleluia. Ele morreu por todos, ele não morreu por uma parcela da humanidade, ele morreu por todos. Sabe aquela pessoa que te calunia? Sabe aquela pessoa que já disse talvez mal de você? Sabe aquela pessoa difícil no trabalho? E você fala, esse aqui eu tenho que suportar. Continue suportando e sendo um bom testemunho, uma carta aberta, o bom perfume de Cristo em todos os lugares, aleluia. Continue, meu irmão, continue, minha irmã. Não, pastor, mas os tempos são difíceis e eles vão ser mais difíceis ainda. Mas nós devemos que continuar firmes, constantes e sempre abundantes em Cristo Jesus, aleluia. Arrepende-te. E é interessante, antes de passar para o próximo versículo, nós vamos ver que Jesus ele dá uma fórmula. Viste onde caíste? Se nós pegarmos um exemplo, eu sou uma pessoa bem metódica, irmãos. Eu gosto de deixar, por exemplo, o celular, a chave, a carteira, a chave do carro, enfim, documento, no mesmo lugar, todo dia. Se alguém vai lá e tira alguma coisa do lugar, eu fico perdido. É na hora de pegar e na hora de deixar, é sempre no mesmo lugar, é metódico. Se meu filho, minha esposa, enfim, pega a chave, eu já não acho, irmãos. Parece que perdeu, às vezes está nas vistas ali, ó. Mas é interessante quando nós perdemos alguma coisa. Quando nós perdemos alguma coisa, o primeiro princípio, quando se perde algo, é você refazer o caminho de volta. Se você perdeu a chave dentro de casa, você começa a fazer um exercício. Espera aí, aonde eu vi essa chave da última vez? Eu deixei ali. Vocês estão entendendo? Talvez alguém que está aqui tenha perdido o primeiro amor. Já não faz com tanto fervor, com tanta ênfase, com tanto vigor, com tanto empenho. Mas Jesus está te convidando. Lembra-te como você fazia. Volta. E dali você reinicia. Arrepende-te. Aleluia. O Senhor nos convida sempre, queridos, para o arrependimento. Versículo 6. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Essa palavra nicolaítas, os nicolaítas, vai aparecer somente 2 vezes na Bíblia. Aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, a carta da igreja de Pérgamo. Os teólogos, os estudantes da Bíblia. É interessante que a palavra nicolaítas, do grego, é destruição do povo. Ela tem esse nome, destruição do povo. Alguns vão entender que eram aqueles que traziam as falsas doutrinas, heresias, que se infiltravam na igreja para corromper a igreja com falsos ensinamentos. Eu louvo a Deus mais uma vez pelo ensinamento da palavra nesse ministério. Continue firme, pastor, aos que aqui ensinam, aos que aqui têm oportunidade. Ouça, mas não seja somente um ouvinte, seja um praticante. Porque muitas vezes nós somos bons ouvintes, mas na hora de colocar em prática, o Senhor nos chama para ser ouvintes e praticantes. Amém? E o versículo 7. Estamos caminhando para o fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nós temos essa promessa. É interessante, queridos, que Jesus, ele, em todas as cartas, as 7 cartas, ele tem as especificações do que aquela igreja vivia naquele momento. Quando nós vamos ver a igreja de Éfeso,
ela estava em meio a um lugar, né, situada, aonde tinha o templo da deusa Diana, para os gregos. A deusa Artemis para os romanos. Era uma cidade comercial muito importante. Muito importante. E ali a história vai dizer que eles tinham por costume celebrar grandes banquetes, pastor, a deusa Diana. E constantemente, aleluia, eles convidavam os cristãos. Venham, vamos banquetear, vamos celebrar, vamos. A perseguição era grande. A Bíblia não conta, talvez alguns aderiram, talvez alguns abandonaram a fé. Mas Jesus faz uma promessa: ao que vencer. Ele não disse todos vão vencer, mas ao que vencer, aleluia, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, os manjares deste mundo, os pratos deste mundo, o que parece saboroso aos olhos neste mundo, não há de ser comparado ao que Cristo tem preparado para nós, como igreja do Senhor na eternidade. Aleluia! Há uma árvore da vida no começo, amados, mas há uma árvore da vida plantada no jardim de Deus, esperando a sua igreja. Aleluia! Aleluia! E isso é eternamente para mim e para você. Não perca essa esperança, não perca este foco, não deixe que nada que o mundo possa oferecer te tirar da presença do Todo-Poderoso. Ele te chamou, Ele te resgatou, o primeiro amor vem dEle para as nossas vidas, e nós devemos comunicar esse amor com os que estão perdidos. É interessante quando Jesus vai dizer a Pedro, estou encerrando, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, Jesus falando de si mesmo, eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada em Cristo. Mas no versículo seguinte ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tinha um entendimento errado desse versículo, confesso. Parece que o inferno vai chegar na porta da igreja, né? E vai querer acabar com a igreja. Mas não é isso. As portas estão no lugar de entrada da casa. As portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que quer dizer? Que a igreja vai resgatar, continua resgatando vidas que estão lá no inferno, aleluia. Não é o inferno que é poderoso, mas é a igreja de Jesus Cristo, aleluia, pregando o evangelho para a salvação de vidas e tragando e tirando as pessoas que estão do inferno para a vida com Cristo. Não é o inferno que tem poder, mas é o poder desta palavra, desta mensagem, deste evangelho que renova, que transforma, que vivifica a minha e a tua vida e aqueles que estão lá fora. Primeiro amor. Eu sei que essa igreja tem obras sociais, tem trabalhos sociais e tem tantos outros trabalhos, pastor. Fiquem firmes, continuem, participem. Ei, seja aquele que fala, pastor, no que eu posso ser útil? Eu quero trabalhar, eu quero fazer a diferença. Mas nem é você quem faz a diferença. É quem está em você. O Espírito Santo. Seja um canal, seja um homem, seja uma mulher, seja uma senhora, seja um senhor, seja um jovem, seja uma jovem cheia do Espírito Santo e resgate vidas que estão lá fora. Porque o amor está nisso, queridos. Primeiro amar a Deus, depois amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade e as palmas, se assim me permite, louve e adoro ao Senhor.